Você tem carteira de motorista, mas só de pensar em dirigir já sente o coração acelerar? Você, por um acaso, evita pegar o carro sozinha? Pede, às vezes, para outras pessoas dirigirem por você? E talvez o mais frustrante, você se sente incapaz porque vê outras pessoas dirigindo normalmente enquanto você continua presa no medo? Sabia que existe uma verdade que quase ninguém fala sobre o medo de dirigir? O problema não é apenas dirigir. E se você entender isso hoje, sua relação com o volante pode começar a mudar. Se você chegou até aqui, provavelmente já passou por algumas situações como essas que eu vou falar agora. Você só em pensar em dirigir fica nervosa, tem medo de errar, tem medo de ser julgada, tem medo de atrapalhar o trânsito, tem medo de não conseguir reagir em uma situação inesperada. E sabe o que acontece? Quanto mais você evita dirigir, mais forte o medo fica. A grande verdade que ninguém te fala é que existe um erro muito comum. Muitas pessoas acreditam que para superar o medo de dirigir, basta praticar, mas isso não é totalmente a verdade. E eu vou te explicar aqui. Existem mulheres que dirigem todos os dias e continuam sentindo medo. Mas por que isso acontece? Porque o medo de dirigir normalmente envolve dois fatores. O primeiro, você precisa aprender a dirigir de verdade. E quando eu digo aprender a dirigir de verdade, eu não estou falando apenas de passar no exame de direção. Eu estou falando de desenvolver habilidades práticas, domínio do veículo e experiência. Mas existe um segundo fator. Você precisa aprender a controlar a ansiedade e o nervosismo. Porque uma pessoa pode até saber dirigir, mas se ela entra no estado de ansiedade intensa, o cérebro começa a interpretar tudo isso como ameaça. E aí surgem os pensamentos: eu vou errar, eu vou bater, não vou conseguir, todo mundo está me julgando. Por isso, gente, a superação acontece quando você trabalha essas duas áreas juntas, habilidades práticas e controle emocional. E para te ajudar, eu vou te dar 3 técnicas que vão mudar a sua relação com a prática da direção. A primeira seria a escada da confiança. É o método que ensina o seu cérebro a parar de enxergar o carro como uma ameaça. Se eu pudesse apontar um dos maiores erros quem tem medo de dirigir, seria esse: querer vencer o medo de uma só vez. Muitas mulheres pensam assim: eu vou pegar o carro e vou dirigir até o centro da cidade, ou eu vou entrar logo na rodovia, ou vou enfrentar o trânsito pesado para perder o medo de dirigir. Mas o que acontece aí? Elas ficam extremamente ansiosas, cometem erros por nervosismo, voltam para casa assustadas e concluem: eu não consigo. Mas na verdade, o problema não foi a falta de capacidade. O problema foi ter dado um passo maior do que a confiança permitia naquele momento. O nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito interessante. Quando ele percebe que você enfrentou uma situação difícil e sobreviveu a ela, ele registra aquilo como um aprendizado. Mas, quando a situação é intensa demais, ele registra aquilo como um perigo. Comece pela que gera menos ansiedade e termine naquela que gera mais medo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina 10 degraus. No degrau 1, você entra no carro e permanece sentada por alguns minutos. Já no degrau 2, você liga o carro e observa os comandos. No 3, vai andar alguns metros em uma rua tranquila. Já no 4º degrau, vai dar uma volta no quarteirão. O 5º, dirigir dentro do bairro. O 6º, passar por um cruzamento simples. O 7º, dirigir em uma avenida. O 8º, dirigir sozinha. O 9º, estacionar em locais movimentados. E no 10º, entrar em uma rodovia. Cada pessoa terá sua própria escada. O importante é que os degraus sejam pequenos. É a regra dos 70%. Existe uma regra que eu ensino para as minhas alunas, que você só sobe para o próximo degrau quando sentir que já está pelo menos 70% confortável no degrau atual. Não espere ficar 100% sem medo. Isso raramente vai acontecer. Mas também não avance quando estiver extremamente nervosa. O segredo está no equilíbrio. Você precisa avançar quando percebe que já está conseguindo lidar com aquela situação sem entrar em pânico, sem sentir aquele medo horroroso.
Agora, o que fazer quando a ansiedade aparece? E aqui está um detalhe muito importante. Durante a prática, a ansiedade ela pode bater. E isso não significa fracasso. Isso significa que o seu cérebro está aprendendo algo novo. Muitas mulheres acreditam que vencer o medo é não sentir ansiedade, mas não é assim. Vencer o medo é continuar apesar da ansiedade. Toda vez que você permanece na situação sem fugir, está ensinando o teu cérebro que tudo aquilo não representa um perigo real. E aos poucos ele reduz o sinal de alerta. Sabe a metáfora da academia? Então, imagina uma pessoa que nunca treinou musculação. Ela não entra na academia tentando levantar o maior peso disponível. Ela começa com uma carga mais leve. Conforme vai ganhando força e aumentando o peso, ela vai aumentando também a sua potência. Com a direção, acontece a mesma coisa. A confiança emocional é como um músculo. Ela cresce através de pequenos desafios repetitivos, não através de grandes desafios esporádicos. Então é por isso que você precisa treinar e aos poucos você vai percebendo essa mudança. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Você não precisa provar para ninguém que consegue dirigir. Você só precisa provar para si mesma que consegue dar o próximo passo, porque é um pequeno passo de cada vez que vai transformar você numa mulher que evita o volante em uma mulher que dirige com segurança e autonomia. A segunda técnica que eu quero te dar é a regra dos 5 a 15 minutos. Um erro muito comum é esperar você sentir confiança para você começar. Mas a confiança ela não vem antes, ela vem depois da ação. Por isso, eu gosto de dar a regra dos 5 a 15 minutos. Você não precisa dirigir durante horas. Comprometa-se apenas com 5 a 15 minutos de prática. Só isso. O objetivo não é fazer um percurso perfeito. O objetivo é mostrar ao teu cérebro que você é capaz de permanecer naquela situação por 5 a 15 minutos. Quando você repete essa experiência várias vezes, a ansiedade ela começa a diminuir naturalmente. A terceira técnica que eu quero te passar é o controle dos pensamentos catastróficos. O que realmente está te travando não é o trânsito, é o filme que a sua mente cria. Agora, eu quero falar sobre algo que poucas pessoas percebem. Muitas mulheres acreditam que o problema é o carro. Outras acreditam que o problema é o trânsito, mas na maioria das vezes o que está causando sofrimento é aquilo que acontece dentro da nossa mente. Porque antes mesmo de entrar dentro do carro, a ansiedade já começou. E sabe como ela começa? Através dos pensamentos. Agora, como a ansiedade te engana? A ansiedade, ela tem uma característica muito curiosa. Ela faz você acreditar que está prevendo o futuro, mas na verdade, ela está apenas imaginando possibilidades negativas. Vamos pegar o exemplo. Você pensa, eu vou apagar o carro, eu vou errar a marcha, eu vou bater, eu vou travar no cruzamento, as pessoas vão buzinar, todo mundo vai perceber que eu estou nervosa. Percebe uma coisa? Nada disso aconteceu ainda, mas o seu corpo reage como se já estivesse acontecendo. O coração acelera, as mãos suam, a respiração muda, os músculos ficam tensos e então você conclui: estou nervosa porque realmente existe um perigo. Mas não necessariamente ele existe. Muitas vezes existe apenas uma previsão negativa. Aqui eu quero te dar um exercício das evidências. Quando surgir um pensamento assustador, faça uma pausa e pergunte: qual é a evidência real de que isso vai acontecer? Por exemplo, vou bater com o carro. Qual é a evidência? Você já bateu várias vezes? Está dirigindo de forma imprudente? Existe algum perigo imediato? Na maioria das situações, a resposta será não. E quando você procura evidências reais, começa a separar fatos de imaginação. Outra questão muito poderosa é você ficar trocando as perguntas. Ao invés de você se perguntar, e se der errado? Pergunte, e se der certo? Porque a ansiedade, ela sempre joga a sua atenção para o pior cenário possível. Mas a vida real raramente acontece da forma catastrófica que a mente prevê. Quantas vezes você ficou preocupada com alguma coisa e depois percebeu que estava sofrendo por antecipação?
Provavelmente muitas, não é verdade? Então comece a desafiar esse padrão de perguntas negativas que a gente faz quando fica ansiosa. Tem um teste muito legal que eu gosto de ensinar para minhas alunas. É um exercício muito simples. Imagina que a sua melhor amiga te liga e diz o seguinte: fulana, eu estou com medo porque acho que vou errar tudo quando eu for dirigir. O que você responderia para ela? Provavelmente você diria: calma, você está aprendendo, todo mundo erra, você consegue, não precisa ser perfeita. Agora eu quero que você perceba algo muito importante. Você costuma ser muito mais gentil com os outros do que consigo mesma, não é verdade? Por isso, quando um pensamento negativo aparecer, responda para si mesma, como responderia para uma amiga querida. Essa técnica a gente ensina para os atletas de alto rendimento. A gente conversa consigo mesma de uma forma muito positiva, incentivadora. E é isso que você tem que fazer com você. Tem uma frase que eu quero que você lembre sempre: nem todo pensamento merece ser acreditado. Só porque a sua mente disse que algo ruim pode acontecer, não significa que vai acontecer. A ansiedade, ela faz previsões, mas a realidade costuma contar uma outra história, uma história muito diferente. E quanto mais você aprender a questionar os seus pensamentos, menos o poder do medo terá sobre a sua vida e sobre a sua direção. Então, bora lá! Eu quero deixar aqui embaixo o link de inscrição do meu método Direção Sem Medo para mulheres habilitadas. Nele, eu vou te ensinar a controlar o medo, a ansiedade, o nervosismo, e também vai ter o desafio dos 21 dias, que são exercícios práticos para você treinar, porque sem essas duas coisas você não supera o medo. Você precisa controlar o emocional e você precisa dirigir. Então, bora lá, tô te esperando.